Seu nome completo, por favor? Ronilton dos Santos Silva. O senhor é brasileiro, senhor Ronilton. O seu estado civil, qual é? Sou brasileiro, casado, Casado. Sua profissão? bombeiro militar. Bombeiro na ativa? Não, na reserva remunerada. Reserva remunerada. O seu endereço completo? É unidade 203, Rua 15, Casa 16, Cidade Operária, São Luís Maranhão. São Luís Maranhão. Perfeito, senhor Nilton. Senhor Nilton, o acidente que o senhor acabou se envolvendo, ele ocorreu na Coab, é isso? Na Coab, sim, senhor. Quando foi esse acidente? Dia 22 de 2015, de janeiro, de fevereiro, última foi de fevereiro, 22 de fevereiro de 2015. Após o acidente, o senhor foi para o hospital. Sim, senhor. O senhor foi levado ou o senhor foi por conta própria? Eu fui levado. O senhor foi levado por quem? Peguei um táxi, acompanhado da minha esposa, e fui até o Hospital do Servidor, onde eu... Sim. Mas não foi uma pessoa... Então o senhor tomou a iniciativa de pegar o táxi e o senhor... Não, eu de imediato, quando aconteceu o acidente... O senhor estava só num carro? Eu estava sozinho, sim, senhor. Ah, o senhor estava só. Aí eu entrei em contato, né, com a minha família, pedi, aí ela veio de imediato, sim, senhor, né, e me conduziu até o Hospital do Servidor. Achou melhor levar o senhor até Isso, lá? me levou até o servidor, porque eu estava sentindo muitas dores no peito, que eu peguei a pancada que eu sinto. Do guidão. Do guidão, que o cinto que segurou a situação. Sim. E lá no hospital o senhor foi atendido e o senhor recebeu inclusive uma medicação. Eu recebi uma medicação, permaneci algum momento lá, tive que bater um raio-x, né, que verificou a situação, permaneci. Mas teve alta no mesmo dia? No mesmo dia ele me liberou depois, já mais tarde, assim, aí eu retornei, aí ele me passou medicamento, uma receita para mim tomar um medicamento para dor, né, e eu retornei para a residência. O senhor atualmente exerce alguma atividade remunerada além da... Não, doutor, quando eu fui para a reserva pelo serviço prestado, eu trabalho no colégio do Corpo de Bombeiros Militar, prestando serviço lá no colégio. Sim. Como músico, eu trabalho lá na parte de coral, uma atividade que eu faço lá, ajudando. E o senhor está nessa atividade extra há quanto tempo? Eu já estou com 3 anos na escola. Na época do acidente, o senhor já estava... Eu estava parado. O senhor estava parado? Eu estava parado, tinha saído da reserva e fui parado. Eu entrei já no final de 2015 no então na época o senhor eu já tinha estado na reserva e estava parado um pouco. Estava em casa em casa, só aguardando esse contrato. Essa possibilidade, né? Possibilidade de fazer algo. Perfeito, senhor Nilton. No dia do acidente, o senhor ia de onde para onde? Eu estava na residência da minha irmã, na Coab. Sim. Nós estávamos lá com uma reunião de família e pediram para mim comprar um lanche lá na praça. Entendi. Eu fui e comprei esse lanche. E foi nesse momento que Foi aconteceu? nesse momento, até na situação que eu saí, né, e vinha aquelas pessoas de rua, né, que estão correndo um atrás do outro, e eu perdi a noção da situação. Foi tudo uma coisa muito rápida ali, né? Certo. Me diga uma coisa, o veículo ficou muito danificado na parte dianteira, né? Parte de longarina. Ele já foi consertado? Não, senhor. O veículo ele foi de acordo com a decisão da GM, né, dos seus advogados, né, constituídos, entraram em contato comigo para que fosse apanhar o carro na minha residência e levar para Tudo Chevrolet aqui no Jaracati. E no dia 8 de março, o veículo foi entregue para um reboque, né? Aí eu anotei os dados dele, tudo, com a documentação do veículo e o manual. Inclusive o veículo se encontra até lá. Mas, veja, a sua reclamação é pura e exclusivamente em relação à Rebeque. Eu digo a questão da lataria, a questão das avarias decorrentes do acidente. Por que o senhor não fez o conserto do veículo? De imediato, quando aconteceu a situação do acidente, logo em seguida, eu consultei um jurista. Consultei o jurista para saber qual seria o procedimento que eu teria que fazer, porque a situação... Então, né? não. O senhor não fez o conserto porque o seu advogado lhe orientou a não fazer? Não, senhor. Eu consultei que eu teria que resolver a situação, porque o meu carro estava com 1 ano de uso, né? O senhor não tinha seguro? Eu não tinha o seguro, ele estava só com 1 ano de uso, estava com 30 mil quilômetros. Por que o senhor não fez o conserto? Seja objetivo. Lembra da história da porta e janela? Isso.
Na verdade, eu não fiz o conserto do veículo, até por uma situação de tudo de momento, porque eu entrei logo de imediato com a situação do processo. Eu vou perguntar de novo para o senhor. Por que o senhor não fez o conserto do veículo? Na verdade, eu não tive condições de fazer esse procedimento, porque já estava pagando o carro financeiro. Perfeito, tá certo. Então, foi essa a razão principal. Eu não pude realmente fazer isso. Tá certo, perfeito, entendi. O senhor recebeu um carro locado? Eu recebi uma carta direto do meu advogado, né, que eles não estavam encontrando meu endereço, né? Aí o senhor Ronildo tirou uma carta aqui, disse que eles estavam entrando em contato com Caxias e não estavam me localizando, né? Aí eu fui até o escritório, o doutor Vinícius me entregou, e eu fui em contato com ele lá em São Paulo, né, fazendo aqueles contatos, e fui me determinar que eu fosse na Localiza, né, fazer esse procedimento. Aí eu fui, eles me locaram o carro 5 dias, aí depois me ligaram que estava vencendo, eu fiquei naquele processo, mas eu recebi o carro quando eu tive conhecimento com o meu advogado. E o senhor continuou com esse carro? O carro da Localiza, eles substituíram o carro e veio um carro diretamente da GM lá de São Paulo. E o senhor continua com esse carro? Continuo com o carro. Que é o a troco de quê o senhor continua com esse carro? Da situação do conserto do veículo. Não, mas o conserto do veículo é do airbag. Não tem nada a ver com o carro. A troco de quê que o senhor continua com esse carro? Na situação, foi pela liminar, né, que foi dado que o carro, enquanto eles consertassem o airbag do carro, foi um prazo dado para que fosse feito o procedimento. Perguntas, doutor? Doutor Gervásio, na verdade eu só tenho uma pergunta. Faça. Eu só queria saber se ele estava usando o cinto de segurança no dia do acidente. Sim, se não tivesse usando o cinto, teria sacado pelo vidro do carro. O para-brisa quebrou no acidente? Quebrou um pouco do lado. Ele estava com as fotos, estão do procedimento aí, as fotos. Certo. Se eu não tivesse com o cinto, eu passava direto do cinto, que a direção ficou empenada do carro que eu bati com o meu... O para-brisa quebrou aonde, exatamente? O senhor lembra? Não, eu não tenho muito certeza não, mas ele não quebrou realmente, ele trincou, ele não quebrou total mesmo, não quebrou mesmo. Assim, para dizer que ele só fez o... O senhor sabe dizer o tamanho do trinco, em que posição foi, se foi no canto inferior, no canto superior, no meio do vidro? Não, isso aí não sei explicar não posso explicar porque ele foi em situação assim, avarias assim, de pontos estratégicos da situação. Posso continuar, doutor? Pode, por favor. A roda do carro quebrou? Quebrou uma roda lá do carro. A roda da direção onde bateu mesmo, quebrou. Ela bateu, salvo engano, no lado esquerdo, não foi? A roda do lado esquerdo dianteira quebrou? Quebrou. Eu não tenho mais perguntas. Me diga uma coisa. O senhor falou que foi por conta da situação financeira que o senhor não consertou o seu carro. Mas já vai completar 4 anos. Completou 4 anos. E o senhor não teve condições de consertar o carro? Doutor, até que é uma situação seguinte. Sim ou não? Sim ou não. Na verdade, eu não tive e também eu recebi... Ou o fato de o senhor estar com o carro e descansou? Até não, porque como o processo... Porque o senhor sabe que o carro... Não, o carro daí, isso aqui eu até expliquei para o doutor aqui. Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu recebi a determinação do meu constituído, né, que era para que o carro fosse repassado fosse feito o conserto do carro, e o carro iria permanecer com ele só até enquanto fosse resolvida a situação. Não era para permanecer. Inclusive, a situação do carro, ele está até me trazendo um determinado tipo de constrangimento que eu fico numa situação de estar com o carro próximo a mim, ter que estar... Então, eu estou, durante esses 4 anos, já falei para ele, eu queria resolver essa situação, porque eu não tenho uma liberdade vigiável com o veículo, né? Eu não me sinto à vontade. Não se preocupe, senão vamos resolver isso hoje. Pode ser.